Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Josinei Dias de Almeida. Eu, eu gostaria de falar com vocês hoje, comentar um pouquinho mais sobre o livro que eu tenho falado tanto nos vídeos anteriores. No dia 31 de dezembro de 2023, eu conheci o escritor deste livro, Ponto de Ignição, Anderson Pereira. Eu não sabia que ele era o escritor do livro, tá? Mas eu fiz um comentário a respeito de um livro que ele estava lendo. Eu perguntei qual era o livro, ele me falou o nome, eu não lembro qual é o nome do livro. Mas aí eu falei, eu acabei de ler o Bom Dia Espírito Santo, e ele também me disse que tinha lido o livro. E ele me perguntou qual é a frase que mais me impactou no livro Bom Dia Espírito Santo do Benihim. Eu falei, é aquela frase que ele fala que o Espírito Santo age de maneira individual para cada um. Quem sabe nos decorrer dos próximos vídeos você entenda o porquê que eu digo isso. Mas aí eu não sei porquê. Eu comecei a contar a minha história para ele. E ele começou a me falar algumas coisas e começou a mexer comigo. Aí ele me falou, olha, eu vou te emprestar um livro para você ler, que foi esse livro aqui, tá? Foi esse livro aqui. E eu saí da festa na hora que a prima dele trouxe o livro, e eu saí da festa e comecei a ler esse livro no dia 31 de dezembro de 2023. De 2023. E o que mais interessante é que quando eu comecei a ler as primeiras imagens na página 7 foi essa aqui, que tem assim, ó. Imagine um quadro dividido em 4 partes. O nível 1, aprenda, mas não aplica. Nível 2, aprende e aplica por pouco tempo. Nível 3, aprende, aplica por mais tempo. Nível 4, aprende, aplica sem parar até o fim. E, e eu me identifiquei a princípio com o nível 1 e 2. Já logo nas primeiras páginas do livro, tá? E, e cada vez que eu ia lendo uma página do livro, encontra uma frase. Por exemplo, a sua mudança começa de dentro para fora. Aí a segunda, na página 13. Quando você sai da zona de conforto, você não entra na zona de desconforto, e sim na zona de aprendizagem. E, e eu comecei a me identificar com o decorrer da leitura do livro, porque eu me lembrei de 2019. 2019 eu estava debilitado, não conseguia andar sem ajuda de apoio, e eu no dia 31 eu estava com 114 quilos, e eu na virada do ano eu clamei por Deus. Literalmente eu cheguei e falei, meu Deus, eu pedi tanta sua ajuda e o Senhor não me ajudou. E eu ouvi a voz que disse, eu enviei ajuda, você que não deu ouvidos. E eu comecei a refletir naquele dia sobre isso. Mas isso aí, se você quiser saber mais sobre isso, é só você deixar aí nos comentários, tá? E naquele dia, agora no dia 31 de dezembro de 2023, eu estava meio para baixo, sabe? Eu ando passando por umas situações bem difíceis e constrangedoras. E, e ele começou a me fazer algumas perguntas, e eu respondia algumas coisas, ele me falava outras coisas, eu não consigo lembrar de tudo que ele me falou, mas algumas coisas que me impactou eu lembro. E porque eu tenho dificuldade de memorização, dificuldade de concentração e, e dificuldade de raciocínio. É por isso que eu li esse livro, no vídeo eu falava para vocês. Eu comecei a ler da página 1 no dia 31. Aí no dia
parei de ler no outro dia, né, no dia primeiro, eu comecei na página 1 e fui lendo e avançando. E cada vez que eu ia avançando, eu via como se fosse um flash na minha mente com a narrativa do livro, situações que eu passei. E uma frase que ele me disse que me impactou bastante também, que ele me disse, foi justamente sobre isso, que eu não podia parar. Porque quando eu falei para ele, olha, eu voltei a andar. Eu fiquei 7 anos usando cadeira de rodas e andador para andar. Aí ele chegou e falou para mim assim, por que você parou? Continua. Mas eu expliquei o motivo para ele, qual é a dificuldade que eu tenho de andar ainda mais no calor. E eu comecei a ler esse livro e me identificar cada vez mais por situações que eu vivia de pessoas próximos a mim, que também não estou querendo culpar ninguém, que a culpa é minha porque eu deixei essas pessoas fazerem isso comigo. Mas o mais interessante foi que a frase que mais me impactou quando eu terminei de ler esse livro ontem está na página 112, que diz assim, que ele fala sobre a importância da gente não se isolar, que é uma coisa que eu estava fazendo, me isolando das pessoas, não sabe, por eu não conseguir mais confiar em pessoas por conta de tudo que eu vivi nesses 50 anos de vida. Que eu vou falar para você, eu passei por muitas situações que me levou a não confiar em pessoas. Mas uma frase que me impactou muito aqui foi isso aqui, ó. Que ó, quer pessoas de valor ao seu lado, seja uma pessoa de valor. Águia anda com águia. Então, foi quando eu entendi que quando eu achei que eu perdi, que as pessoas se afastaram de mim e tudo bem que eu me afastei de algumas pessoas, mas que as pessoas se afastaram de mim, eu achei que as pessoas me abandonaram, eu achei que eu não perdi. Na realidade, eu tive uma chance de mudança de aprendizado, porque eu posso dizer para vocês agora com certeza, eu já falei isso em vídeos anteriores, a maioria das pessoas que se afastaram de mim são pessoas que me limitavam. Eu vou dizer para você, são pessoas que eu deixava me limitar. A culpa não é das pessoas, porque as pessoas não tinham conhecimento do que é o problema que eu tenho e elas acabavam querendo me tratar de uma maneira que... E eu fui gostando de ser tratado daquela maneira. Sabe, eu comecei a me fazer de vítima. Eu me fiz de vítima. E depois eu tentando sair dessa, que ficou mais difícil, está mais difícil, porque eu comecei a tentar sair dessa situação em 2019 para ter uma mudança radical na minha vida e na vida da minha família. Mas eu estou bem. E eu comecei a ler esse livro, e nesse livro, lá no final, ele explica algumas atitudes que nós precisamos tomar. E eu vou aplicar, eu já comecei a aplicar essas atitudes na minha vida, principalmente na fase de eu caminhar. Eu tenho algumas dificuldades, o calor está incomodando, tudo bem, eu saio mais cedo. E eu não preciso fazer todo o percurso, que nem eu conversei com a minha preparadora física e a minha fisioterapeuta, né, que ela é preparadora física e fisioterapeuta, ela simplesmente chegou para mim, falou, Josney, olha, faz o seguinte, em vez de você andar aquele percurso todo, faz as 3 horas de caminhada aí nessa praça, perto da sua casa, porque eu vejo que é bastante arborizada e você vê como você se sente. E depois os exercícios, as atividades físicas, que eu faço exercício de calistenia, eu mostrei os equipamentos que tem lá e ela me orientou a usar os equipamentos. E foi o que eu fiz hoje, no dia 8 de janeiro de 2024. Então eu resolvi sair da minha zona de conforto. E o principal,
eu resolvi tomar rédeas da minha vida. Não deixar que as pessoas ditem as regras do que eu devo ou não fazer. Porque eu tenho que fazer o que é melhor para mim, desde que eu não vá ferir ninguém. Eu não quero ofender ninguém, não quero maltratar ninguém, só que eu simplesmente tenho e quero ser feliz. Tenho direito e quero ser feliz. Bom, é isso aí, o vídeo já está meio longo. E espero que você tenha gostado. Se você gostou e não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha, marca as notificações para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E não deixe de comentar, pode fazer a sua pergunta, pode fazer a sua crítica, porque as críticas nos fazem crescer. E tenham todos um ótimo dia e fiquem com Deus.